de pagamento incentivado, o PPI, dá para regularizar sua situação com descontos de até 100% em juros e multas, além de parcelamentos facilitados que cabem no seu bolso. E o melhor, ficar em dia com o município garante vantagens no IPTU do próximo ano. Cada negociação é personalizada. É só procurar a Secretaria de Finanças e Orçamento e aproveitar essa chance de começar 2026 com tudo em dia. Prefeitura de Cruz Alta, juntos, avançamos mais. Rádio Cruz Alta. Levanta Gaúcho. Ponto crítico. Supermanhã. A música da Cruz Alta. Clube. Cruz Alta em notícias. Deixa um batido. Notícia na hora certa. Volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta. A sua rádio. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 33 24 13 61 e o WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco 608, esquina com Alfredo Brenner, em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira, Rua Marise Barros 1115. Telefone 3303 40 35 e o WhatsApp 99117 40 35. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913 9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade, desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9 horas, nas sextas-feiras às 9 horas, nas quintas-feiras às 20 horas. Aliança Espírita João dos Matos, Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na Rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras às 20 horas. Em Tupã-Seretão, Núcleo Dias da Cruz, na Rua Fernando Abbott, 261. Concessões públicas de passes e irradiações segundas-feiras e sextas-feiras às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras, 18 horas e 30 minutos. E o núcleo Sigismundo, em Santa Bárbara do Sul, na Rua Jango Melo, 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na Rua General Felipe Portinho, 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas com Evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas o Evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na Rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas nas segundas-feiras e às 14 horas e 30 minutos nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na Rua Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas, domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno, 30 minutos
antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Da fé. Filhos, as páginas que ora vos endereçamos do mais além, reunidas nesse singelo opúsculo, foram escritas tão somente com o propósito de encorajar-vos na luta pelo ideal que abraçastes, sob o palio da doutrina do Evangelho restaurado, que é o Espiritismo, perseverando sem esmorecimento na tarefa da própria renovação que, sem dúvida, se vos constitui no objetivo maior da existência. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. A reencarnação que não promove o renascimento moral da criatura não passa de ato que não está à altura de sua transcendência e significado. O conhecimento espírita é, sem dúvida, a melhor oportunidade de conscientização para o homem que pretende libertar-se do cativeiro de milenar comodismo espiritual, afastando-se, em definitivo, das sinuosas estradas da ilusão, com, até então, diminuto aproveitamento das lições que lhe possibilitam o crescimento diante da vida. Refletindo assim sobre o teor de vossas responsabilidades dos deveres que sois chamados a cumprir na seara, uma vez que não mais vos será possível o recuo, sem graves comprometimentos de ordem kármica, não ouvideis a sábia advertência que o Mestre dirigiu aos cristãos de todos os tempos. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Bezerra de Menezes, Espírito, no livro A Coragem da Fé. Muito boa tarde a todos que nos assistem pelo rádio, pelo Facebook da Rádio Cruz Alta e das redes sociais das nossas casas espíritas. É um prazer nós estarmos aqui nesta tarde com mais um programa Visão Espírita. Hoje, eu, Ricardo Monteiro, estou aqui substituindo a nossa apresentadora titular do programa, nossa amiga Estefânia, que se encontra no gozo de merecidas férias. Então, nesta tarde aqui, estaremos substituindo essa amiga que presta um serviço tão inestimável ao nosso movimento espírita, principalmente aqui na cidade de Cruz Alta. Lembrando que esse é um programa da União Municipal Espírita de Cruz Alta, representada aqui na nossa cidade pelas Casas Espíritas Mãos Unidas, Fraternidade, Caminho da Luz, Bezerra de Menezes e Aliança João dos Matos. Eu gostaria de salientar aqui algumas comunicações da nossa UME. A primeira delas é a programação especial de aniversário da nossa Casa Co-Irmã, Mãos Unidas, que neste mês de outubro está completando seus 35 anos de fundação. O nosso entrevistado, logo mais a seguir, poderá nos trazer mais alguns detalhes. E também, no dia de hoje, daqui a pouquinho, às 16 horas e 30 minutos, o Centro Espírita Fraternidade, dentro da comemoração dos seus 99 anos, a nossa casa espírita mais antiga de Cruz Alta, nossos fraternos e queridos irmãos, estará promovendo o Sarau Artístico Espírita, lá na sede do Fraternidade, na Benjamin Constant, 624, no centro. A partir das 16 horas e 30 minutos, teremos apresentações musicais diversas e também, logo após, um coquetel será servido aos presentes. Estão todos convidados a participar às 16h30 do nosso Sarau Espírita do Centro Espírita Fraternidade. Os ingressos podem ser adquiridos no local. E hoje à tarde nesse programa nosso aqui, de hoje, desse sábado, temos a satisfação de receber nosso amigo e irmão de doutrina espírita, Genir Tassi, companheiro já de muitas jornadas, né? E
da nossa Casa Espírita Mãos Unidas, que vem nos falar sobre um assunto bastante interessante, o Centro Espírita como escola de alma. Genir, boa tarde. Como é que vai, meu amigo? Boa tarde a todos os nossos irmãos espíritas de Cruz Alta, aos não espíritas também, né? A todos os ouvintes da Rádio Cruz Alta, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, principalmente pelo Facebook da Rádio Cruz Alta, nosso abraço fraterno. Nós confessamos que estamos um pouco desconfortáveis na tarde de hoje. Nós viemos aqui com a missão, com a função de ser um entrevistado. E vamos ser entrevistados por aquele que nós consideramos uma espécie de mestre. Então, parece que está aquela situação assim que o aluno vai entrevistar o seu professor. Fica meio fora do lógico, né? O nosso Montedo, nosso abraço fraterno, esse querido irmão de tantas tarefas espíritas já desenvolvidas através de mais de década, né? Há 25 anos. Há 25 anos, mourejando. Menos que o amigo. Mais ou menos iguais. E aprendemos muito com o Montedo e, portanto, aqui nós estaríamos aqui para entrevistar o Montedo, não para ser entrevistado por ele. De forma alguma, isso aí não procede, como se diria em outros tempos, né? Meu amigo, todos nós sabemos do seu mérito, da sua capacidade, e para mim realmente é uma alegria, uma honra, um orgulho estar aqui hoje para nós conversarmos. Mas antes de nós entrarmos no assunto da tarde de hoje, Genir, a Casa Espírita Mãos Unidas, da qual, não sei, o amigo se não é um dos fundadores, é um dos primeiros trabalhadores, né? Está de aniversário este mês de outubro, como eu disse agora recentemente. Temos uma programação especial este mês, né? Sim. Inclusive da qual já tive a honra e agradeço a oportunidade de participar já na semana passada. Sim, esse domingo no anterior nós recebemos o nosso Montedo lá na nossa casa. Mas a programação segue, né? Que foi um convite pessoal, não foi assim daquela escolha das funções, né? Chamamos o Montedo, fez uma palestra para nós, que aliás, deixe-me lhe dizer, já está registrada, já está postada no nosso canal YouTube. No canal YouTube Casa Espírita Mãos Unidas, temos ali algumas palestras, inclusive essa, aliás, todas as palestras desse mês de aniversário estão registradas e guardadas lá. Com isso vai o convite às pessoas, no modo geral, a visitarem esse canal Casa Espírita Mãos Unidas no YouTube. É um canal gratuito, mas está cumprindo com a função, Montedo. Nós temos guardado ali várias palestras, muito boas, por sinal, e todas as desse mês, do mês de aniversário do mês de outubro, estão todas guardadas lá. Iniciamos o nosso mês com o nosso Ivo Leonardo, que é da própria casa. Já recebemos a Lenice do Fraternidade, a Estefânia fez uma palestra para nós também, o nosso presidente também fez uma, o Vilmar Escapim. Nosso abraço, Vilmar, que com certeza nos acompanha nesse momento. E nessa sequência recebemos também o Montedo, e ontem à tarde, deixe-me lhe dizer mais essa, nós recebemos o nosso Paulo Chu, da Aliança Espírita João dos Matos, do Núcleo Leontina de Cruz Alta. E um grande artista. Foi uma palestra simplesmente maravilhosa, porque ele é um cantor, ele é um artista, ele declama de uma forma tão emocionante, tão boa, e ele consegue unir as duas pontas, o doutrinário, a mensagem doutrinária e a emoção de uma música ou de uma poesia. Ele conseguiu juntar as duas coisas, a sensibilização dentro sem abandonar a conceituação espírita. Ficou uma palestra que, aliás, já está no nosso canal também. Ficou uma palestra muito bonita e muito válida. O nosso abraço ao nosso Paulo, somos seus admiradores, Paulo. Sem dúvida, Genir, essa questão desse advento das redes sociais, né, e essa facilidade que temos hoje de transmitir tudo que a gente produz, praticamente, né, 100% se quisermos, né, ela aumenta bastante a responsabilidade de quem está fazendo exposição. Temos, né, que ter muito cuidado, temos que olhar com muita atenção, porque além do conteúdo ter que ser adequado às condições, né, à moralidade, ao preceito. O nosso poeta... Ele também tem que observar o critério espírita, porque se nós estamos colocando lá como um canal da Casa Espírita Mãos Unidas, necessariamente nós vamos precisar observar o critério espírita, para que ele não fira ou não denigra o conceito espírita. Né? Nosso querido Mário Quintana dizia que um engano em bronze é um engano eterno. Eu diria que o engano nas redes é um engano eterno também, né? Exato. A responsabilidade ali exatamente. O erro, né?
Mas, como dizíamos, nossa casa está de aniversário esse mês. Sim. No dia 6 de outubro, completou 35 anos da sua fundação. Não estávamos presentes nesse momento ainda na Casa Espírita Mãos Unidas, embora me lembramos da reunião que foi realizada, que a título de fundação daquela casa, que nós temos ainda inclusive guardada até hoje aquela ata, com a presença de todas as casas espíritas federadas de Cruz Alta e com a União Municipal Espírita, que fizeram aquela reunião que se configurou através do tempo como a reunião de fundação da Casa Espírita Mãos Unidas. E agora, em outubro de 2025, completou 35 anos da sua fundação. Genir, e agora encerrando o mês de outubro, o que temos aí de programação lá no Mãos Unidas? Nós recebemos ontem então o nosso Paulo Chu, como já foi citado. Amanhã, domingo, às 8 horas da noite, nós receberemos a Cláudia, não vou dizer o segundo nome para não errar a pronúncia, a Cláudia Scholl. Cláudia Scholl, aqui de Santo Anjo, do Grupo Espírita Seara do Mestre, escritora e palestrante espírita. Aliás, há 3 meses atrás, foi o livro dela que foi distribuído. Nós recebemos pelo Clube do Livro Espírita o livro Construindo Dias Felizes, que é uma obra simplesmente maravilhosa. E ela vai trazer para nós amanhã, então, esse mesmo tema, Construindo Dias Felizes. É uma oportunidade maravilhosa, ao qual nós estamos convidando a todos os espíritas, a toda a comunidade que venham ver essa palestra, que realmente vale a pena. Receberemos, então, amanhã a nossa Cláudia Scholl, de Santo Ângelo. Na terça-feira receberemos o nosso Esauri Eike, presidente da União Municipal Espírita. E no domingo, na sexta-feira, que será o dia 31, fechando o mês de outubro, nós faremos o encerramento do mês de aniversário, mês especial de aniversário da nossa casa. Vamos ter festa? A festa foi feita no dia 5, que foi um domingo, o nosso chá, o Chá Mãos Unidas. Que assim já aconteceu, de fato. Já aconteceu. A festa, por assim dizer, espiritual, essa já está, a festa humana nossa, de congraçamento, já foi feita. Porque a casa espiritualmente está sempre em festa, graças a Deus. Nós estamos conseguindo desenvolver um trabalho bem bom naquela casa. A gente tem, cada vez que comparece lá, nota realmente a olhos vistos, como tu bem disse, as mudanças, as transformações. Parabéns pelo trabalho de todos lá. Sabemos que são poucos, mas muito abnegados. Parabéns mesmo. E a nossa Casa Espírita Mãos Unidas, poucos que eu digo na direção, né? Para tocar à frente da casa. Um grupo pequeno de pessoas que tocam as atividades daquela casa, e realmente um trabalho muito meritório. Mas, meu amigo Genir, hoje então, o tema o Centro Espírita. Mas antes Monteiro, vamos fazer uma referência ao nosso teatro. Mas que festa maravilhosa, que perdão, eu sei que estou com aqui toda interferindo razão na condução do Não, mas eu é que te agradeço, porque realmente eu não me dei conta. Tenho certeza que a intenção do Monteiro é colocar no final, para um fechamento, mas eu não sei, eu estou tão emocionado. Dia 2, como é que eu pude esquecer? Estou um pouco nervoso por conta do quase que ineditismo de apresentar esse programa aqui. A Estefânia tira isso, eu acho impressionante, né? Ela domina isso aqui de uma maneira tão natural, tão tranquila, né? E a gente chega aqui e fica um pouco perdido. É muita informação, gente, tá? Principalmente pro velhinho que já está um pouquinho passado da idade. Mas vamos lá, Janelas do Invisível, no dia 2 de novembro, lá no Nunes Dias. Lá no Nunes Dias. Fica já como registro, como convite, essa oportunidade. Porque se trata de um teatro, antes de tudo. Porque, embora, né, venha ali com a chamada de um teatro espírita, ele não vai ser uma pregação espírita, né? Ele vem sob os auspícios da luz espírita, mas é um tema aberto a todos aqueles que se interessam por esclarecimentos a respeito dessas janelas que nós deixamos abertos para o invisível, e que por onde vão estar entrando alguns problemas muito sérios. Então vai servir como um alerta, como um ensinamento, para que a gente não permita que essas janelas do infinito fiquem tão abertas e tão descuidadas abertas como nós estamos notando por aí. Janelas do Invisível, no dia 2 de novembro, às 20 horas, no auditório do Colégio Nunes Dias. Os ingressos do valor de R$25 estão disponíveis em todas as nossas casas espíritas de Cruz Alta,
certo? Nos horários de atendimento ao público de cada casa, e é uma realização da nossa União Municipal Espírita de Cruz Alta, sob a presidência do nosso querido Esauri Reich. Esclarecendo que R$25 é para quem compra antecipado. No dia, lá na hora, vai ser R$30 o ingresso. Então, ainda temos bastante ingressos para serem vendidos, já estamos com os ingressos nas casas espíritas, já estão sendo alcançados, portanto. Muito bem. E vamos ao nosso tema. O Centro Espírita como escola de alma, então? O Centro Espírita. Mas o que é um Centro Espírita? Olha aqui que pergunta interessante, porque para nós espíritas talvez não precisasse nós fazermos essa abordagem, ou a faríamos naturalmente no sentido de firmar conceitos, de esclarecer ideias, de deixar viva a ideia de que seja um centro espírita, porque realmente já talvez até nem precisasse ser um tema tão abordado, mas nota-se que as pessoas ainda têm um pouco de dúvida e, por incrível que possa parecer, algumas ainda guardam um certo receio do que se faz num centro espírita. Tem um certo mistério, um certo tabu, né? Ainda permanece. Assim, é que as pessoas não sabem e preferem ficar sem saber, não estão preocupadas em dar uma olhadinha mais séria. Até se não pelo conteúdo religioso, mas no momento que se observa o que é que se faz no centro espírita, ao que se propõe um centro espírita, as coisas começam a mudar muito de figura. E isso não é um convite às pessoas se fazerem espíritas, pelo contrário, porque a própria orientação espírita nos diz que nós somos uma filosofia, uma ciência de esclarecimento, e que não necessariamente para os espíritas, mas para todas as pessoas, porque nós vamos clarear a ideia com relação à nossa realidade espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre nós mesmos, sobre a existência de Deus, sobre o contato com a espiritualidade, que são temas que são atinentes a toda e qualquer religião, que é o Espírito, que é Deus, que é Jesus, em que se baseia o pensamento de Jesus. Isso é são temas universais, e que a ciência espírita pode trazer um contributo muito importante, muito válido. A prática no dia a dia nas casas espíritas nos ensina, né, Gelir, que boa parte das pessoas que comparecem ao centro espírita não são espíritas, né? Sim, são de diversas religiões, né? Nós acompanhamos dentro da nossa própria casa, vamos falar mais do nosso caso, e é o mesmo em todos os centros espíritas. Nós conhecemos amigos nossos que são hoje frequentadores há muitos anos e que continuam frequentando a sua igreja da forma mais natural e mais simples possível. Houve um tempo em que havia uma certa preocupação. Ali na década de 80, eu me lembro que nós acompanhávamos o movimento espírita lá no Caminho da Luz. Eu sempre cito esse fato porque ele é extremamente interessante. E acompanhávamos algumas famílias que deixavam o carro lá na esquina, ou dobrando a esquina, e desciam na direção do centro espírita por baixo das árvores, para não pegar luz, não se notarem que estavam indo ao centro espírita. Mas hoje em dia já não é assim. Hoje em dia as pessoas fazem questão de aceitar com clareza e com respeito o trabalho espírita, graças aos nossos antecessores que trouxeram aqueles que os antecederam. Eu fico imaginando, desculpa fazer um breve parênteses, o nosso Centro Espírita de Fraternidade está fazendo 99 anos. Tu imagina falar em espiritismo, fundar uma casa espírita em Cruz Alta de 1926. Início do século passado. Imagina a dificuldade, as barreiras que esses irmãos tiveram que enfrentar, né? Porque ali sim o preconceito era muito grande, né? Contam-nos os nossos irmãos do Fraternidade que houve um tempo em que era obrigatório ter na frente do centro espírita como é que se diz assim, um mastro, uma bandeira, com bandeiras. Só para ver o nível de exigência que se fazia com as bandeiras do Brasil, do Estado, do município, para ver o nível de exigência que se fazia. Mas graças ao próprio movimento espírita, e aqui nós temos que, saber, sem perder a noção da humildade e do respeito, mas observar que o próprio movimento espírita foi se impondo com o tempo, quando as pessoas começaram a observar o que é que se faz no centro espírita.
a observar o efeito do centro espírita, do espiritismo, na alma das pessoas que elas observavam. E viram que dali de dentro estavam saindo pessoas de bem, pessoas que praticam o bem, que praticam o respeito, que têm uma religiosidade límpida e aplicável a todos, que não estávamos ali fazendo magia, como era a imaginação em um outro tempo. Isso é muito importante e há que se reconhecer que foi o próprio movimento espírita que fez essa mudança de conceito, a partir do momento que as pessoas tiveram a coragem de observar quem são os espíritas e o que eles fazem dentro da sociedade. E com certeza é necessário reverenciar aqueles irmãos que nos antecederam, porque sim, hoje, se nós estamos aqui à vontade, tranquilamente falando, né? Exato, sem o risco de sermos falando em público, olha só, temos muito a agradecer aos que vieram antes. Aqueles que enfrentaram as batalhas, as dificuldades de um outro tempo e que mesmo assim continuaram trabalhando, mesmo sofrendo às vezes pressões difíceis de serem enfrentadas, nos entregaram um movimento límpido e esclarecido. Então cabe-nos uma responsabilidade muito alta hoje, no momento que nos colocamos em público falando sobre doutrina espírita, de fazer com que as pessoas continuem percebendo o nível de respeito e responsabilidade que é a mensagem espírita, pelo seu conteúdo esclarecedor e estimulador. Essa espontaneidade, ela é muito interessante, porque a gente conhece o movimento há tanto tempo e somos os dois apaixonados por isso. Para quem nos assiste saiba, nada disto estava no nosso roteiro, certo, Genil? Apenas a gente só abriu o que é uma casa espírita e aqui estamos, né? Mas enfim, a casa espírita, voltando aqui para o nosso roteiro, né? Ela tem vários, digamos, pode ser considerada de diversas formas, né, Zenir? Ela pode ser considerada um lar, um templo, uma escola, um hospital, uma oficina, tem vários aspectos, prismas pelos quais nós podemos analisar a casa espírita. Sim. Começamos lembrando que um centro espírita não é apenas aquele prédio, aquela casa física onde se faz a sua sede. Transcende a tudo isso, transcende a tudo que é material. Há um livro muito interessante da Sueli, se não me engano, a Sueli Caldas Schubert, a dimensão espiritual do centro espírita, que é muito interessante, sim, de se ler, porque nos faz perceber o centro espírita pela outra ótica, nós daqui observando o outro lado do centro espírita, o lado espiritual, a grande organização que acontece no mundo espiritual para que haja um centro espírita e para que ele se guarde na sua verdadeira linha doutrinária e no respeito à grande mensagem do Evangelho de Jesus. Realmente essa dimensão do centro espírita, da casa espírita no plano espiritual, que está oculta aos nossos olhos, né? Mas que de fato ela é a mais importante e mais relevante. Ela que é realmente importante. Porque ela é muito maior do que nós vemos aqui, nossa admiração infinita ao Grupo Espírita Bezerra de Menezes, com a sua grandiosidade, mas lembrando que isso ali é ínfimo, perto do que nós encontraríamos do lado espiritual. Do que já foi planejado. Casa, que é a mais jovem das federadas de Cruz Alta, Casa Espírita Mãos Unidas, por mais de uma oportunidade, nos deram a oportunidade de visualizar a espiritualidade, nos fez visualizar aspectos do outro lado que são muito maiores, muito mais grandiosos e comprometedores e encaminhadores da dimensão espiritual daquela casa que, olhando assim, parece pequeno. Mas na dimensão espiritual ela é grandiosa. E mais aumenta a responsabilidade que ele está afirmando. Mais aumenta a responsabilidade e nós ficamos muito, muito contentes com o nível de confiança que nos cederam, mas assustado com a tarefa que precisa ser desenvolvida. Porque o que se tem nas mãos, o que nós acompanhamos, o que nós somos admitidos para que se participe, para que se traga de alguma forma alguma colaboração, embora quase que toda ela sob o aspecto humano, é realmente muito grandioso. Então a gente tem que trabalhar com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita irmandade, porque ninguém faz centro espírita, sempre o conjunto das pessoas que o fazem, né? Então realmente a gente fica admirado quando começa a conhecer o que realmente significa um centro espírita. Quando nós citamos aqui essa transcendência
que vai muito além do que nós enxergamos, vai muito além do que a gente percebe no mundo material. A dimensão espiritual do centro espírita é muito grande. Nós vamos falar do centro espírita, do espiritismo, né? Mas isso aqui poderia ser transplantado para toda e qualquer outra dessas nossas irmãs, igrejas, religiões irmãs. Com certeza. Dessa forma. A dimensão espiritual é muito maior do que a gente enxerga, né? Mas como o nosso tema é o centro espírita, vamos falar da dimensão do centro espírita. E deixamos a dimensão espiritual da igreja para aqueles irmãos nossos falarem sobre isso, porque é realmente é um outro plano muito maior que a nossa realidade humana. Nós poderíamos dizer que é uma cópia muito opaca do que realmente existe na espiritualidade. Genir, digamos assim, a linha principal da nossa conversa de hoje está calcada num artigo do nosso amigo Antônio Nascimento, não é isso? Nosso presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é aqui de Santo Ângelo também. Santo Ângelo. Do Grupo Espírita Seara do Mestre, né? Também parceiro de grandes jornadas, né? Parceiro nosso, aliás, foi ele que trouxe o Clube do Livro Espírita para Cruz Alta. Me lembro da reunião que nós fizemos lá reunindo a UME, as casas espíritas, lá no Bezerra, e que ele já veio exatamente para nos esclarecer sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Clube do Livro Espírita, e fazer essa. E hoje o nosso presidente para honra nossa e alegria nossa, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o Antônio Nascimento. O Antônio Nascimento. E esse artigo, está lá na revista Reencarnação, é isso, né? Na revista Reencarnação, que é a revista do segundo semestre de 2019. Que é uma publicação que vem já desde 1934, vejam só, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Quase centenária também. Quase centenária também. A publicação, né? Não a federação, que a federação já é mais que centenária. A federação já vai para 100 e poucos anos. Exatamente. Agora eu não vou lembrar. Mas realmente. Então, veja, o Centro Espírita como escola de alma ensinando a viver. Esse é o título do artigo do nosso amigo Antônio. Do artigo. Nós vamos trazer para nós a oportunidade de fazer essa observação. O Centro Espírita como escola de almas. Nós temos aí as nossas escolas, que nos ensinam as nossas profissões, nos ensinam a pensar, nos ensinam a estudar, a aprender. Mas vamos observar o aspecto de um centro espírita que abre essa dimensão, abre para nós a dimensão espiritual. O que é o espírito? O que é Deus? O que é a doutrina espírita? O que é o mundo espiritual? Como é essa possibilidade de intercâmbio com aqueles que já partiram? Para isso tudo nós vamos ter que nos lembrar que nós estamos em um mundo de expiações e de provas, um mundo de regeneração. Isso quer dizer, somos espíritos ainda bastante endividados e que precisamos aprender muito. Tá? Precisamos transitar para um mundo de regeneração, onde realmente comece a prevalecer o bem, o crescimento espiritual. Na jornada que nós temos, a jornada ascensional da alma, de aperfeiçoamento, a doutrina vai nos mostrar, a doutrina espírita vai nos mostrar que nós somos espíritos em evolução, em uma caminhada de aperfeiçoamento, e que precisamos, para isso, envergar várias encarnações, várias oportunidades na Terra, em que as encarnações vão complementando cada vez mais esse processo evolutivo. Aprendemos hoje, nesta encarnação, um tanto daquilo que precisamos como seres espirituais, e precisamos continuar evoluindo. E para isso nós temos o Espiritismo, que faz essa nossa expiação se tornar lição, que nos mostra que as expiações, os problemas que nós estamos enfrentando hoje no mundo, eles são oportunidades de provar o nosso estado espiritual e o que nós precisamos ainda para a nossa evolução. Essas são as tarefas que precisam ser desenvolvidas no Centro Espírita. Perdão, Genir, posso? Vamos lá. A gente sempre fala, né, em provas, expiações e provas, e sempre é bom esclarecer para as pessoas assim, né, o que são expiações, o que são provas. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Sim. Quer dizer, nós vamos ter que envergar muitas encarnações ainda para vencer esses débitos que nós fomos largando. Que são as expiações, né?
os problemas que nós criamos para nós mesmos em outras oportunidades. As pedras que a gente colocou na nossa mochila. Prejuízos, dá para colocar assim, os prejuízos que nós provocamos para a economia universal. Daí são as expiações. Essas são as expiações. Erramos lá. Então hoje nós vamos experimentar as consequências daquilo para entender que aquilo não deveria ter sido feito. E que infelizmente nós ainda continuamos praticando, continuamos fazendo. E isso quer dizer, enquanto nós continuar pisando errado na caminhada da evolução, nós vamos ter que retornar no início do caminho quantas vezes forem necessárias. Diz-nos Emmanuel que as lições vão se repetir até que a gente aprenda. E já as provas são aqueles projetos de reencarnatórios que nós colocamos no nosso planejamento para que nos façam avançar. A demonstração de que nós já aprendemos. A prova é como uma prova da escola, mostrar que já sabe. Mostrar que já tem a capacidade. Mostrar que pode passar de ano. Que já tem a capacidade de ser humilde, de ser melhor, de ser bom, de ser mais consciente e assim por diante. Quer dizer, a aprovação traz esse viés, essa observação de ver que nós já estamos em condições de uma lição mais complexa, mais pronta. Né? Assim, o desenvolvimento da consciência se dá pelas escolhas do nosso livre-arbítrio. Então, essas provas vão ser, na sua grande maioria, escolhas nossas. As expiações são consequências de nós mesmos. Não existe castigo divino. Isso é muito importante se dizer, porque ainda se usa muitas expressões que dão esse tom de castigo, de penalidade, de vingança, como se a espiritualidade, se Deus, ou quem quer que onde quisermos colocar a origem dos nossos sofreres, né, fossem nos punir porque erramos. E aqui está um engano. Deus não pune. Deus é extremo amor. Deus vai sempre nos dar uma oportunidade de fazer com que se experimente o erro, as consequências do erro que praticamos, mas como lição para nós aprender, para nós dar um passo na nossa evolução. Deus não castiga. Deus dá oportunidades da gente acertar. Nos coloca de novo no mesmo meio, com as mesmas pessoas, para que de novo a gente vai experimentando até aprender. Por isso que Emmanuel disse que nós vamos repetir a experiência tantas vezes quanto forem necessárias para que a gente aprenda. Por isso. Isso entre aspas, entre aspas, bota umas aspas bem destacadas aí, porque ela não nos deixa margem para colocar culpa em ninguém. Exato, essa é uma característica, né? Ela nos mostra que a evolução é feita pelo próprio Deus. E aí o Raul nos diz muito bem, né? Ser espírita não é para quem quer, para quem aguenta. Exato. Né? Porque quando a gente começa a tomar consciência dessas circunstâncias todas, que depende exclusivamente da nossa disposição, do nosso esforço, isso aí, muitas vezes a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem se adaptar a essa realidade que é colocada, né? Realmente o Raul Teixeira foi muito feliz nesse momento quando fez essa expressão, que aliás circula nas redes sociais, é só procurar ali que a gente encontra, que realmente ser espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta, porque infelizmente nós notamos isso quase que bastante frequente, pelo menos no centro espírita. As pessoas, quando se dão por conta da sua própria realidade, elas recalcitram, fogem e preferem não assumir esse compromisso. Infelizmente nós somos assim, enquanto nós não assumirmos os compromissos sobre nós mesmos, nós vamos continuar repetindo as lições até que se aprenda. É bem lógico, né? Então, não existe fórmula mágica, não existe algum talismã, algo que não é fácil. Ele quis dizer que nós temos que entender a nossa realidade, assumir as nossas responsabilidades e enfrentar os nossos problemas para que se possa vencê-los. Não é assim, o espírito é um cara maravilhoso. Não. O trabalhador espírita se caracteriza exatamente por isso, por ter tido a coragem de olhar para os seus problemas, enfrentá-los e tratar de buscar soluções. E pelos esforços que faz para mudar as suas própria realidade. Exatamente. E a colheita obrigatória, portanto, o que nós vamos fazendo, que nós vamos plantando no mundo afora, essa não tem como fugir. Nós temos o livre-arbítrio, e o nosso livre-arbítrio é muito relativo à nossa própria capacidade.
de entendimento, de escolhas corretas, porque nós temos o livre-arbítrio de fazer as coisas conforme o nosso entendimento, conforme o nosso gosto, conforme o nosso arbítrio. Mas as consequências do que nós fazemos, das nossas escolhas, e aqui está um grande contributo da doutrina espírita para nós, é nos mostrar que nós somos consequências de nós mesmos. Então, eu posso escolher, eu tenho direito. Ah, sim, tu pode, claro que pode, faça, mas você vai ter que envergar as consequências do que você está fazendo. Isso aqui é um alerta espiritual e moral para todos nós, porque existem duas formas de você estar diante de um problema. Primeiro, aquele que tem o direito de se estribar na ignorância. Ah, mas eu não sabia. E se não sabia, realmente ele tem esse, digamos assim, esse atenuante. Realmente ele não sabia. Mas você que sabe e continua errando. Ali é muito perigoso, né? É o que eu digo assim, ó. Um exemplo que eu uso de forma recorrente nas exposições, né? O pessoal chega muitas vezes na casa espírita, usando a expressão gaúcha assim, muitas vezes tocado de alça de gaita, né? Chega mal, chega com dificuldade. Como dizia o nosso Delfino dos bons tempos de Caminho da Luz, tocado pela mutuca. Exatamente. É a expressão gaúcha também, né? É uma expressão bem adequada. Até acho melhor essa aí. Gostei, vou trocar. Mas assim, e aí a pessoa chega na casa espírita com as dificuldades que apresenta, ela é acolhida, né? Como dissemos, muitas das pessoas que procuram a casa espírita não são espíritas, né? Propriamente. E ela é acolhida, ela se sente reconfortada, ela consegue o acompanhamento que precisa. Muitas das vezes ela encontra a resposta que está procurando, ela se asserena, vamos dizer assim, né? Através do tratamento, da fluidoterapia, etc. Começa a assistir um evangelho ou outro, uma palestrinha, acha aquilo maravilhoso. Daí a pessoa começa a olhar para os lados e não vê nada. Ela não vê santo, ela não vê promessa, ela não vê... Tá, mas o que eu faço? Não posso fazer uma novena, não posso, né? Não, respeitando a crença das demais religiões, mas no Centro Espírita não tem isso. Tá, mas o que eu tenho que fazer então agora para melhorar? Tem que mudar, meu irmão. E esse é o grande dilema, né? Esse é o grande dilema. Não vamos falar assim, daqueles que não são espíritos, muito pelo contrário, vamos falar de nós mesmos. Nós também temos, nós espíritas, sim, embora tantos anos de conscientização e de busca, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essas mudanças, mudar os hábitos, assumir novos compromissos. Infelizmente nós temos, isso é característico do ser humano, do se estabelecer. E naquele momento que você se dá por conta que tem que mudar hábitos, nós temos uma vontade imensa de dar um passo atrás e deixar as coisas como estão. Mas por um lado, mesmo que a gente não consiga mudar isso, mesmo que a gente tenha dificuldade nessas mudanças, que elas não são no estalar de dedos, né? Elas são lentas muitas vezes e muitas vezes dolorosas. Se a gente já tem essa consciência, puxa vida, mas fiz de novo, né? Isso já é uma mudança, mesmo que a gente continue externamente agindo da mesma forma. Se aquilo já nos incomoda, nós já estamos nos melhorando, né? Quem sabe mais adiante a gente vai conseguir domar aquelas más inclinações, já não vai agir daquela maneira. Realmente então, a mudança, como tu disseste, ela é muito lenta, ela é gradual. Infelizmente as pessoas querem chegar no nosso caso no centro espírita ou numa igreja, e querem que de repente as coisas mudem na sua vida. E ela não muda automaticamente. Mas não é assim. As pessoas, no nosso caso, no caso vamos ficar dentro do centro espírita, né? A pessoa vai ter que começar a compreender o mecanismo da evolução espiritual, para que possa, aos poucos, tomando consciência de si, entendendo como é que se desenvolve as coisas da vida, para que se chegue a resultados. O resultado é de autoconscientização, é inteligente, é de busca racional da verdade, de um novo padrão de comportamento e de escolhas, para que aos poucos, pela conscientização, vá mudando a sua própria realidade. Porque essa mudança não há a possibilidade de falhar lá adiante, porque o nível de conhecimento e de entendimento não nos permitirá mais voltar atrás. Então, se eu recebo alguém lá
por exemplo, num processo de obsessão, afasto aquele espírito, tiro simplesmente, me permita usar as expressões que são avessas ao entendimento espírita, mas só para dar uma ideia do que as pessoas pensam. Tiro aquele espírito. Tá, mas e daí? Realmente é um alívio enorme, a pessoa fica feliz porque não tem mais aquele peso daquele obsessor, daquele espírito que o jungia, mas ele continua o mesmo. É questão de tempo para um outro ou esse mesmo tomar posse de novo do comportamento daquela pessoa. Porque a pessoa então, não mudou. Não adianta simplesmente tirar o problema. Tem que fazer com que a pessoa aprenda o que está fazendo, observe o que está fazendo, comece a mudar os seus valores, comece a mudar o seu comportamento, as suas escolhas, e aos poucos ela mesma vai se livrar. Olha do que nós estamos falando. Exato. É uma dificuldade muito grande. O trabalho espírita tem essa característica, fazer com que você mude o padrão vibratório. E de repente aqueles espíritos obsessores já nem conseguem mais, não aguentam mais. Como dizia, eu estou saudoso hoje, lembrando meus bons tempos de Caminho da Luz. Nosso Noel Paz, ele dizia que deveria ser um cara muito difícil de ser obsedado. Os obsessores acho que evitavam ele, porque ele era do tipo insistente. Quando ele tinha um problema e ele sentia que existia alguma presença espiritual, a expressão que ele usava, dele Pai Nosso lá para cima. Então ele é uma forma de dizer que repetia o Pai Nosso até conseguir reverter a situação, mudar o padrão vibratório. E essa a tática dele Pai Nosso lá para cima. Olha aqui uma receita maravilhosa. Os espíritas insistem em nos dizer que nós não devemos usar a prece decorada, porque nós temos que criar a nossa prece. Mas a prece decorada pode ser um pilar muito importante, sim. Me perdoem os entendedores espíritas se eu de repente inverto um conceito, porque às vezes tu não consegue. Eu digo por mim, já não é a gente, não consegue, eu de repente não consigo reverter uma situação, não consigo me ligar o pensamento numa prece que mude a situação espiritual. Então o que eu faço? Dele Pai Nosso lá para cima. Olha o ensinamento do Léo me valendo até hoje. Dele Pai Nosso lá para cima. E eu uso essa técnica, vou repetindo até que eu consiga mudar o aspecto moral, o aspecto vibratório, o padrão mental. Muda, começa a clarear, e aí a prece decoração, ela vai não é a decorada, é a decoração. Aí vem naturalmente. Por quê? Porque eu insisti, porque eu fui persistente, porque eu usei a receita do bem, porque se nós estamos diante de um problema e nós lamentá-lo, ele vai continuar presente conosco. Ó, como eu sofro. Ó, como eu sofro, meu Deus, como eu sou doente. Ah, meu Deus, vai ficar doente. Porque você está trazendo a doença para dentro de casa, para dentro de ti. Muda o padrão. Há uma forma de pensamento dos nossos irmãos orientais que insistem em fazerem, como é que se diz assim, o uso de expressões positivistas. Eu sou luz, eu sou bênção, eu sou bem. Teve um tempo que eu olhava essa expressão e dizia, meu Deus, coisa mais obsessiva. Mas hoje eu consigo perceber o que eles estavam fazendo com isso, mesmo porque está dentro da minha técnica, que é o do dele Pai Nosso lá para cima. A insistência num pensamento positivista, que vai fazer com que a tua mente se ligue a um padrão positivo melhor. Pronto. Então repete, sim. É muito melhor você ficar repetindo, eu sou bom, eu sou luz, eu sou do bem, do que você lamentar, a lamentação só vai grudar em você o problema do qual nós estamos lamentando. Que a doutrina espírita tem seus ensinamentos, suas diretrizes muito claras, né? Mas nós não podemos nunca esquecer o fato de que a doutrina espírita é uma ferramenta muitíssimo importante para o entendimento, muitíssimo importante, mas que todas essas religiões, essas práticas que existem no universo todo, né, elas são muito amplas e todas elas convergem para o mesmo propósito. Exato. Então há que se respeitar, né, essas outras situações, porque a gente tem que entender isso. Eu sempre falo pro pessoal lá no meu grupo de estudo o seguinte: vocês pensam que quando a humanidade evoluir, tudo vai virar um imenso centro espírita?
Digo, lê do engano. Lê do engano, né? Porque, na verdade, a proposta nossa do movimento espírita, da doutrina, é que nós cheguemos num ponto em que não precisemos mais de casas espíritas, religião. De templo, de templos, de igrejas. Nós não vamos precisar mais disso. Porque a evolução espiritual já vai ter chegado num patamar que isso aí é completamente dispensável. Sim, hoje nós precisamos de todas as religiões que existem. Pela nossa condição. Pela nossa condição, porque todos nós precisamos de um caminho, de um ponto de apoio, de um grupo de pessoas que nos estimulam, que se afinizam conosco, dada a heterogeneidade. Perdão. Essa aí. Da característica humana. Há necessidade das religiões diferentes para que todos possam caminhar. Sim. Todos possam caminhar. Cada um de acordo com a sua necessidade. Todas elas vão levar aquele objetivo que se faz necessário, que é o nosso aprendizado espiritual, que se faz pela aproximação de Deus. O caminho espiritual de evolução é caminhar na direção de Deus. Sim. E todas elas fazem isso. Então não tem como. A coisa mais absurda que nós podemos observar na nossa humanidade ainda hoje é a briga entre religiões. Não tem sentido. Se a tua religião te faz melhor, é aquela. É isso que nós humanos precisamos entender. Sim. Não existe religião melhor. A melhor religião é aquela que te faz bem. Ponto. É isso aí. É isso que tem que ser entendido. Mas voltando aqui para o nosso texto, no livro Estude e Viva, no prefácio do livro de Emmanuel, nos falando sobre a missão do Centro Espírita como escola de almas, nos diz ele: levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, universidade para o ensino superior, ao lado, porém, das instituições que visam especialização profissional e científica. No templo espírita, a escola da alma, ensina-se a viver. Ou seja, essa oportunidade que a pessoa tem de parar e pensar na sua própria realidade. Nos ensina Allan Kardec na sua obra que a humanidade vai mudar, quando vira no todo sentido, é 360 graus, né? 360 graus na sua escala de valores, quando se der por conta da sua realidade espiritual. Existem já muitas pessoas com essa noção de realidade espiritual, mas uma grande parcela da humanidade, infelizmente, ainda não se deu por conta disso. A nossa realidade espiritual. Quando nós entendermos que somos espíritos em processo evolutivo e que estamos na Terra, mas não somos da Terra, e que a Terra é apenas mais uma das moradas do Pai, apenas mais um, aí nós vamos começar a entender o mundo espiritual, a realidade espiritual, e a coisa começa a mudar de figura. Por isso o Centro Espírita tem essa grande missão de alerta e de demonstração da realidade espiritual, do mundo espiritual, de nós como seres espirituais em evolução. Observando assim a nossa realidade de hoje, o nosso mundo de hoje, né? Isso que nós estamos falando aqui, que a gente está nos trazendo hoje, pode até parecer uma certa utopia pela quantia de coisas erradas que a gente vê, né? Ainda mais com a mídia hoje, o imediatismo que existe. Porém, a gente tem que retornar àquela questão, a migração. Nós estamos no mundo de provas e expiações, migrando para um planeta de regeneração. Esta mudança, ela se dá, nós estamos aqui recebendo as oportunidades para evoluir espiritualmente, cada um de nós, cada espírito individualmente no planeta, espalhado por esse planeta, que os bilhões que são. Mas no mundo espiritual ela já está começando a ocorrer. E como é que ela ocorre? Então é simples, gente. Alguns espíritos de maior envergadura, eles vêm reencarnando, né? Esses recalcitrantes que estão aqui marcando o passo vão ser retirados desse nosso orbe em outras reencarnações, já não vão reencarnar no planeta Terra. Outros espíritos de melhor qualidade, vamos dizer assim, mais evoluídos, e nós esperamos estar junto, né? Através do nosso esforço. Então nós formaremos então a coletividade espiritual e encarnada nesse planeta num outro momento, e que justamente determinará essa mudança, né? Essa migração do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quando nós falamos de mundos de prova e expiação, estamos falando daqueles mundos de seres que ainda precisam
envergar suas expiações, suas provas, que ainda tem muitas dívidas que precisam ser saldadas, que precisam ser corrigidas. Quando falamos de mundos de regeneração, quer dizer, são espíritos que já estão num patamar mais avançado no seu processo evolutivo. São espíritos que já estão se regenerando, ou seja, já estão se encaminhando para o bem, já venceram o mal, em parte. Já estão conseguindo ter o bem como objetivo principal, que ainda pode ser que lhes reste alguma coisa a expiar, mas o seu grande objetivo já é um aperfeiçoamento, já é um estágio um pouco mais avançado que nós estamos como humanidade no sentido geral. Como encarnados, recebendo as últimas oportunidades, né? Quem não aproveitar essas oportunidades aí vai ser retirado desse nosso orbe, vai ser colocado num outro planeta condizente com a sua condição espiritual ainda alimentada. Tem que cuidar o relógio para que a gente não perca a hora, porque a gente começa a falar e não realmente não fluiu, quer mais parar, né? Fluiu bastante a nossa conversa de hoje, Emílio. É alguma coisa para nós encerrarmos esse assunto de hoje, que já estamos caminhando para o final e ainda temos que reforçar nossas comunicações da nossa UNE. Mas como a nossa proposta era falar do Centro Espírita, eu tenho aqui uma nota que é muito interessante de se colocar. É de Herculano Pires. Herculano Pires é um intelectual brasileiro muito inteligente e que fez um trabalho enorme pelo esclarecimento a respeito do espiritismo no Brasil, principalmente lá mais para o centro do país. Se temos hoje o estudo sistematizado, devemos ao Herculano Pires, né? Porque muito ele. O criador da pedagogia espírita. Ele usava essa expressão, o espiritismo, esse grande desconhecido, falando para espíritas. Ele dizia esse grande desconhecido. Por quê? Porque ele tinha noção muito mais ampla, mais completa da realidade do movimento espírita. Então ele tinha muito a contribuir conosco. E ele nos diz no livro O Centro Espírita, afirma que o Centro Espírita é a sede da maior revolução da humanidade. Ou seja, quando ele nos faz essa chamada, se refere a uma revolução silenciosa que acontece internamente, porque o Espiritismo vai provocar uma possibilidade enorme nas pessoas de voltarem-se para a sua própria realidade e começarem a reprogramarem-se, a refazer o seu mundo interior. Porque nós podemos ter ciências maravilhosas de entendimento, de tecnologia, mas se nós não aprendermos a lidar conosco mesmo, com os nossos problemas, com as nossas emoções, com a nossa internalidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o Centro Espírita tem esse poder de, através da ciência espírita, mostrar para nós a nossa realidade espiritual, o que é que nós estamos fazendo no mundo, quais são as escolhas que nós precisamos fazer para mudar a nossa realidade como seres em evolução. Enfim, é uma revolução silenciosa, mas que acontece realmente no mundo interno de cada um. E ainda, e essa é um quadro que circula também nas redes sociais, faz dias que nós não encontramos elas ultimamente. Do Herculano Pires também. Diz ele que se nós espíritas soubéssemos o que é realmente um centro espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Olha o nível que Herculano Pires joga, do nível de responsabilidade que ele nos joga nas mãos. Seria, se nós tivéssemos noção do que é um centro espírita, nós teríamos consciência que temos nas mãos os movimentos necessários para o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Quando diz isso, porque vai mudar a cultura. Nós temos hoje uma cultura de ganhar, de vencer, de ser rico, de ser poderoso, de ser belo, ou seja, todos eles meramente materiais humanos, e que nós não vamos dispensar as coisas humanas. Nós estamos no mundo da matéria e como tal devemos viver, mas isso aqui tudo é objetivando a nossa realidade espiritual. Nada existe no mundo material que não vise o ganho espiritual. E é lá, na realidade espiritual, que está o que realmente importa, o objetivo final de tudo isso. Então, como movimento cultural, é essa mudança de cultura, de pensamento, de coisas a se fazer. E como movimento espiritual, esse ganho, que toda a realidade humana, toda a nossa vida, visa especificamente a nossa realidade espiritual. Então, estamos envergando a condição humana,
porque precisamos dela para nos acordar para a nossa realidade espiritual. E é nesse momento que vai acontecer essa grande revolução que Herculano Pires nos diz. Perfeito. Genir, muito obrigado pela contribuição de hoje. Acredito que foi um assunto interessante, a mim me interessou bastante e acho que muito bem explicado pelo amigo. E já partindo para a finalização do programa, encerramento, né? São 14 horas e 57 minutos por aquele relógio ali que não para de nos avisar que está terminando o nosso tempo, como anda rápido quando o assunto flui, né? Então, assim, só relembrando, meus amigos que nos assistem e escutam, hoje, à tarde, daqui a pouco, no Fraternidade, né, lá na Benjamin Constant, nós teremos um sarau artístico espírita, às 16 horas e 30 minutos, né, com inúmeras apresentações musicais, e logo depois será servido um coquetel. Acredito eu, a essas alturas do campeonato, não sei se ainda temos algum ingresso à venda. Não vamos colocar à venda, porque eu nem sei se ainda tem. Mas de qualquer maneira... está feito o convite, contato com alguém de um centro espírita, principalmente o pessoal da Fraternidade, para ver se ainda há. Temos a peça no dia 2, Janelas do Invisível, é isso? Janelas do Invisível, que é uma oportunidade, é como eu disse, é uma peça espírita que está sendo apresentada como peça espírita, mas antes disso, antes mesmo de ser uma peça espírita, é uma peça de teatro. E aí é que está o importante. Se você quer ir assistir o teatro e abstrair do conteúdo espírita, perfeito, ótimo. Não tem problema. O importante é que você prestigie, porque infelizmente, a não ser o grupo Máscara, né, que agora ultimamente tem conseguido fazer alguns movimentos, a nossa cidade de Cruz Alta, isso é uma autocrítica, não é uma crítica à cidade, a nós mesmos, né? Ele é muito pobre nessa questão. A nossa cidade é muito pobre em teatro, apresentações musicais, coisas assim. Parece que falta um pouco mais de arte. Sim. Graças a Deus, hoje nós temos o Grupo Máscara, e vai aqui o nosso abraço ao pessoal do Grupo Máscara, que estão conseguindo trazer o teatro para Cruz Alta. A ideia de teatro. Trabalho extraordinário. Estão trazendo a ideia de teatro, a cultura, de Cruz Alta. A cultura do teatro. Olha que coisa maravilhosa. Tomara que eles tenham muito sucesso. E essa peça possa contribuir também com isso, porque é uma oportunidade da gente ir e pensar em questões bastante profundas, como a depressão, esses sentimentos que envolvem o problema da depressão, da tristeza, das escolhas. Infelizmente nós não pensamos muito bem ainda nessas questões, e está ali uma belíssima oportunidade de fazer uma reflexão bastante profunda sobre esses problemas. Janelas do Invisível, 2 de novembro, 20 horas, no auditório Donis Dias. Os ingressos nas casas espíritas até lá a R$25, e no local, pessoal, R$30 daí. Então as nossas casas espíritas vão adquirir nossos ingressos, vamos participar desse importante evento. Meu amigo Genir, agradeço aqui em nome da União Municipal Espírita de Cruz Alta, agradeço àqueles que nos assistiram, agradeço pela atenção prestada, peço desculpas pelo nervosismo eventual desse apresentador bissexto aqui, né? E espero que a Estefânia seja de volta semana que vem e que não me... Mas enfim, que aí o programa ganha muito, né, com a sua apresentadora oficial, digamos assim. Mas meu amigo Genir, eu gostaria então que o irmão fizesse a nossa prece para encerramento, já nos despedindo das pessoas que nos assistem. Embora a modéstia do nosso apresentador foi muito bem conduzido, nós agradecemos ao Montedo e levamos nosso abraço carinhoso para a nossa Estefânia, que realmente desenvolve de uma forma muito simpática e muito amável as rédeas desse programa. Elevemos um pensamento de gratidão e reconhecimento a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior. Que nós possamos trazer para dentro dos nossos lares, dos nossos corações, uma vibração de paz, de amenidade, de carinho, que nós consigamos fazer esse mergulho interior na busca da paz e da alegria. Que Jesus, no seu amor infinito, nos abençoe hoje e sempre.
Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 33 24 13 61 e o WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco 608, esquina com Alfredo Brenner, em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira, Rua Marise Barros 1115. Telefone 3303 40 35 e o WhatsApp 99117 40 35. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913 9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade, desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9 horas, nas sextas-feiras às 9 horas, nas quintas-feiras às 20 horas. Aliança Espírita João dos Matos, Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na Rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras às 20 horas. Em Tupanciretão, Núcleo Dias da Cruz, na Rua Fernando Abbott, 261. Concessões públicas de passes e irradiações segundas-feiras e sextas-feiras às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras, 18 horas e 30 minutos. E o Núcleo Sigismundo, em Santa Bárbara do Sul, na Rua Jango Melo, 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na Rua General Felipe Portinho, 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas com Evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas o Evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na Rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas nas segundas-feiras e às 14 horas e 30 minutos nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na Rua Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno 30 minutos antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Na primavera da Rádio Cruz Alta, você faz a nossa programação. Participe agora. Mande